É verdade, eu estou de férias. Nesse nosso Ichigo das 10 ou 22 horas, eu estou de férias. Depois de 50 anos, eu estou de férias. E já tem alguns dias que eu estou de férias. Então, você sabe o que significa estar de férias depois de 50 anos? Então, que eu estava com quantos anos? 15. E aí, 15 anos, eu entrei num mundo dos horrores. E foi piorando, 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 piorando. E quanto mais eu queria sair, mais eu ficava envolvida. Quanto mais eu procurava encontrar soluções, mais embaraçado ficava tudo. E eu continuei firme, olhando, focando. Imagina, tinha 15 anos. E aí eu fui fazendo o que era possível, né? Com a idade que eu tinha e dentro do que era possível uma jovem de 15 anos, né? Uma menina, sair para o mundo e comprar os desafios, né? Então foi isso que aconteceu. E aí eu aprendi com o tempo, né? Muitas coisas. Ultrapassei muitos momentos que muita gente já ficou para trás por muito menos. Então, o que eu acho interessante nessa minha jornada é que uma vez eu ouvi uma história, né, que era assim. Então, você cresce ouvindo que quem tem olhos na terra de cego é rei. E eu cresci ouvindo isso, né? Olha, quem tem olhos na terra de cego é rei. Legal. Mas lá na frente, quando eu já estava com uns 27 para 28 anos, eu aprendi que quem tem olhos na terra de cego errou. Quem tem olhos na terra de cego errou. Não é rei? Errou. Mas por que errou? É muito simples. Porque quando você vê o que ninguém vê, então você está errado. Entendeu? Então você está errado. E essa é a questão. Porque todo mundo dizia para mim que eu estava na direção errada, que eu via tudo errado, que eu não tinha os pés no chão, que a minha cabeça era devaneios, que eu vivia de sonhos. E quando eu resolvi botar os pés na terra para viver, né, como adulta racional, eu cometi os piores, que palavra eu poderia usar para definir o que eu fiz? Não vou falar a palavra que define, mas pode ter certeza que se eu tivesse continuado romântica e com os pés fora do chão, eu jamais teria feito o que eu fiz. Porque enquanto eu estava voando, né, nos devaneios, nos delírios, eu tinha valores, eu tinha princípios e morreria por eles. Mas quando eu fiquei esperta, isso foi na fase do cursinho, quando eu fazia pré-médico, eu falei, nossa, ainda bem que eu acordei, né? E agora sim, eu estou uma pessoa adulta, estou fazendo cursinho para medicina e que legal, né? Então, aí eu fiz cursinho para medicina, no meio do caminho eu fiz uma formação em instrumentação cirúrgica e em 6 meses eu estava dentro do proibida entrada, porque era o que mais me interessava, né? Proibida entrada, o que é que tem atrás do proibida entrada? E em menos de 6 meses eu estava atrás
daquela porta que nunca poderia ter entrado. E lá eu fui vendo, né? Fui entendendo e conhecendo, né, em loco as coisas acontecendo ali. Não é coisas que você lê ou estuda, ou vai para uma aula de anatomia, né, e estuda em corpos mortos, já conservados em formol, né? Não, eu via pessoas vivas, abertas, e via os problemas ali. Isso é uma experiência muito diferente. Então, com isso, eu perdi o medo de tudo. Eu não tinha mais medo de nada. Então, essa falta, né, de medo, somado à minha ousadia, somado à minha vontade, né, de, pela primeira vez na vida, ser adulta, eu fiz a maior de todas as minhas. Eu vou usar um eufemismo, tá? Bobagem. Talvez lá na frente um dia eu te conto o que aconteceu, mas por hora não. E eu só sei que isso foi o meu nocaute, porque eu perdi a confiança em mim, eu perdi a fé em mim. E é muito difícil quando você segue a sua vida, né, sem confiança em você mesma, porque eu tinha muita confiança em mim, na minha força, né, eu sempre caía em pé. Mas quando eu me auto-nocauteei, o que sobrou, né, além de nada, o livre-arbítrio. Eu já falei isso várias vezes para você, né, o livre-arbítrio. Eu resolvi escolher continuar. E por quê? Porque eu não tenho vocação para fazer o que estava muito fácil para eu fazer a partir dali. Era muito cômodo, né? Eu podia ter ido na praia, fazer uns batiques, uns monstrinhos de durepox. E a vida não ia me cobrar nada e eu ia ter uma vida muito legal, né? Muito legal. E quanto mais eu tivesse airada nas minhas ideias, melhor ia ficar tudo para mim naquele momento. Mas eu disse não. Então eu preferi ficar onde eu estava, no inferno. E você fala assim, mas o inferno é um termo. Não, não é um termo. Ou você vive bem, ou você vive mal. Ou você está no céu, ou você está no inferno. E é verdade. Você não faz ideia do que é você mergulhar no inferno dentro desse mundo. Porque o mundo à sua volta está normal. Ele está funcionando do mesmo jeito. Você falava, nossa, tudo está legal na minha vida, né? Eu só tenho que viver. Mas não dava, porque o bombardeio estava aqui dentro, no mundo das ideias. E quando o bombardeio é no mundo das ideias, o mundo fora não tem resposta para você. O mundo fora, ele não tem entendimento do que acontece no mundo dentro. Então isso foi uma coisa minha comigo mesmo aqui. E eu era muito nova, não entendia nada, tinha toda uma vida pela frente que eu não podia viver, eu tinha uma liberdade que eu não podia usufruir, eu tinha um dinheiro que eu não podia empregar, eu tinha um carro que não dava para dirigir. Eu tinha uma casa que não dava para morar. Eu tinha um ateliê que não dava para eu criar. Olha que vida legal, né? Mas era assim que eu estava e eu fiquei assim, olha, muitos anos. Eu passei os 20, eu passei os 30, eu passei os 40, eu passei os 50. E metade dos 60, que é onde eu estou hoje. Mas acabou. Quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu falava, eu vou dormir, porque eu sei que quando eu acordar, vai ter passado tudo. E eu dormia e acordava e estava pior. Aí eu passei muitos anos da minha vida falando assim, não, mas um dia isso vai passar e eu vou estar super bem.
E eu ia ficando cada vez pior. Cada vez pior, cada vez pior. E o mundo não tem paciência para lidar com você. O mundo, ele segue em frente. Nem teu pai, nem tua mãe, muito menos irmãos, que eu não tenho, mas se eu tivesse também. Então é uma coisa de você com você mesmo. Então chega um momento na vida que você tem que se autoamparar, você tem que se autotolerar, você tem que se autossocorrer. Então eu tinha muita estratégia, né? Então qual era a minha estratégia? Quando os picos não estavam tão altos, eu aproveitava para fazer sei lá o que. Vou fazer. Melhor do que não fazer nada, né? Porque pelo menos fazendo você está indo para algum lugar. Se você não faz nada, você não vai para lugar nenhum. E o que não está em movimento é recolhido, né? Porque a água parada apodrece. Vento que não está em movimento estagna e então fica uma energia muito ruim. Então vento e água tem que estar sempre em movimento para estar vivo. E nós também. Se nós não estamos em movimento, nós não estamos vivos. Então eu gerava movimento, melhor do que ficar parado. Então isso é uma coisa que sempre teve comigo. Às vezes eu ia para casa de uma amiga minha e tomava ônibus errado. Até chegar à casa dela, eu fazia um tour em São Paulo, mas eu preferia tomar um ônibus errado do que ficar estacionada no ponto de ônibus 1 hora, 1h30, porque eu nunca sabia que horas que ia passar aquele simpático daquele ônibus Moema. Meu Deus do céu, aquele ônibus Moema durante muitos anos foi o meu inferno, porque eu chegava naquele ponto, ficava horas ali esperando ele passar. Então tinha dias que eu pegava ônibus, ia para outro lugar, e de outro lugar, para outro lugar, outro lugar. Falei, pelo menos eu estou andando, estou vendo coisa, estou fazendo alguma coisa. E aí eu cortava um caminho, eu dizia assim, eu corto o caminho pela China, né? Para chegar do lado de casa. Mas era legal, porque pelo menos eu fazia alguma coisa. E essa minha ideia, né? Esse meu jeito de ser é que também me salvou muito, né? Porque eu falava, eu não sei o que eu vou fazer. Mas aí tem yoga para fazer. Tem yoga para fazer? Então eu vou fazer. Não gosto, não suporto, nem sei o que é e não quero saber. Mas se é o que eu tenho para fazer, eu vou fazer. Né? Melhor do que não fazer nada. E aí eu comecei uma nova jornada. Então do yoga eu conheci o do Douyin eu conheci a medicina tradicional chinesa. Da medicina tradicional chinesa eu conheci o meu mestre hoje, né, de espada chinesa. Através desse encontro com a espada chinesa, aí sim eu pude começar a puxar o fio da meada da minha vida. E assim eu fui desenrolando, né, todos os embaraços que estava o fio da minha vida. E como eu adoro desatar nós e fios embaraçados, então eu posso dizer que esses momentos foram momentos até que interessantes e divertidos. Mas caminhei. Em dezembro do ano passado, eu acho que eu cheguei no limite do desespero. Dezembro do ano passado foi o momento decisivo. Foi 2019, dezembro de 2019. Foi meu momento decisivo, porque eu estava desesperada. Você não faz ideia. Eu fazia as lives, conversava com você e tal, né? Nos picos altos, né? Ou nos picos menos baixos. Mesmo porque, tanto baixo como alto, né? Quando eu canalizo, né? Aí não tem pico baixo, nem umbral, nem nada, né? Eu canalizei e acaba tudo. E naquele momento, né, eu estou vivendo uma outra realidade. Mas não é sempre que você pode ficar assim. Você não pode ficar 24 horas por dia canalizada. Você não pode ficar 24 horas por dia com a espada na mão pronta para cortar. Se bem que eu vou fazer um adendo, tá? Eu ia fazer uma conversa mais de férias, mas eu vou contar uma coisa para você. Quando eu treinei Iaido com um menino, né? Ele tinha 21 anos.
E eu já devo ter citado ele em um outro momento. Eu aprendi muitas coisas com aquele menino. E uma delas foi que ele falou assim, então quando eu tenho um problema, eu visto, né, o Dogi, o Hakama, pego a minha espada, abro o Iai. Abrir o Iai é invocar o Kami e a partir daquele momento deixar de ser a pessoa para ser o Kami da espada, né, que é o Deus da espada. Então ele falou, eu abro o Kami e fico com ele aberto até resolver meu problema. E me parece que ele ficou, acho que até um mês canalizado, até passar uma determinada fase da vida dele. Eu falei, nossa, pode fazer isso? Eu pensei que era assim, você tem um problema, você vai lá, né, no treino, você abre o caminho, faz o combate, elimina o inimigo e depois embanha a espada, recolhe e devolve o caminho para sua morada e volta a ser a pessoa que você é, né? No meu caso, a Velos, certo? Mas quando ele me falou isso, eu falei, nossa, que interessante. Então quer dizer que eu posso abrir o caminho, né, numa situação pessoal minha e ficar com ele canalizado até resolver a questão. Nossa, foi muito bom, porque aí, a partir daí, quando eu tinha algum problema, eu me paramentava toda, ia lá, abria o Iai, invocava o Kami e pronto. Ficava 1 mês, 2 meses, 3 meses canalizada. E eu tinha uma amiga na época que ela falou, Velos, quando você tá assim, só arruma problema, pelo amor de Deus. Eu falei, não arruma o problema. Muito pelo contrário. Só aparecem soluções. Por quê? Porque naquele momento, né, tudo é definido e decidido no fio da espada. É um corte só, certeiro e preciso. E aí, seja lá o que for, né, que estiver acontecendo com você, você está resolvendo tudo no fio da espada. E é isso que essa minha amiga temia, né? Porque realmente nessa fase você fica muito afiada, né? E você vai e enfrenta as coisas numa reta só, né? Eu tenho muitas histórias para contar. Uma delas é que eu fui expulsa do tatame porque eu estava canalizada e aconteceu uma coisa, e se eu admitisse que o que aconteceu era o que estava sendo dito para mim, eu não ia mais me olhar no espelho, porque não era aquilo. E aí a gente volta no começo da nossa conversa, né? Não, quem tem olhos na terra de cego errou? Não é rei? Então, porque eu sabia que o que tinha acontecido não era aquilo, mas queriam que eu aceitasse. E eu não me olho no espelho. Então eu fui expulsa do tatame. E aí eu saí do tatame e saí do dojo também. E não voltei nunca mais. Aí veio uns argumentos assim, né? De que a minha máscara tinha caído e que eu não estava conseguindo encarar a minha máscara. E não, né? Aí depois veio um argumento, né, de que eu estava sendo afinada numa escala mais elevada, né? Também não, né? Não vou ficar discutindo música e nem afinação em função do que tinha acontecido. Mas a questão não foi essa e também não vem ao caso agora. Mas é interessante você saber que o fio da espada, ele realmente, né, quando você está canalizado e com o Iai aberto, as coisas tendem a se resolverem. E o que não está sendo resolvido, num instantinho de nada, já define posição e pronto. Que foi o que aconteceu naquela questão do tatame. É só que eu vou falar sobre isso. Mas era uma questão que já vinha há mais de anos, tá? E aí a coisa tomou uma proporção que eu falei, eu não entro mais nesse dojo se eu não tiver com o Iai aberto. E eu entrei com o Iai aberto e quase morri. Eu
porque eu fui fazer um rolamento e me deram um soco nas costas quando eu estava mais ou menos a essa altura do chão. E o soco que eu recebi aqui no meio dos omoplatas abriu meus braços e eu perdi o arco do rolamento, né? E eu fui de cabeça no chão. Eu só tive tempo para pensar assim, será que o pescoço vai aguentar esse impacto? Mas aí eu acho que o caminho, né, me salvou, porque a minha cabeça, ela virou e eu queimei o rosto uns 2 metros no tatame. Antes de eu ser expulsa do tatame. Muito bem. 3 dias depois eu tinha uma matéria para, acho que, o Jornal da Tarde. E foi complicado fazer essa matéria para o Jornal da Tarde, porque o fotógrafo veio em casa para fazer as fotos e teve que ficar escolhendo o ângulo, né, para fazer a foto, porque eu estava de olho roxo, o rosto queimado. E como você vai fazer uma matéria, né, em fotografia para um jornal, né, com o rosto daquele jeito, né, e o fotógrafo olhou e tipo, sabe, ele olhou e tipo, mas eu acho que ele nem quis perguntar, né, afinal de contas eu estava falando sobre arte marcial, então, grandes emoções, mas eu estou de férias, porque acabou todos os problemas, todos. Estou respirando mais aliviada, estou livre. Até quarta-feira passada, eu ainda estava, né, num processo. Até quarta-feira passada, mas quarta-feira passada encerrei aquela fase da minha vida, ficou lá atrás. Então hoje eu estou no 8º dia da minha nova fase, que é a fase da libertação, porque acabou toda aquela parte da minha vida que ficava 24 horas por dia me cobrando, me tirando o sossego, me tirando a paz, e toda hora era uma coisa que acontecia, e toda hora tinha um perrengue, mas nada, daqui pra frente é só alegria. Entendeu? E eu quero fazer o quê? Eu quero pegar uma estrada com a minha Lamborghini, claro, né? Porque agora vai ser assim. Ah, Bel, você tá pirando. Tô? Então tá, então me deixa pirar em Lamborghini, tá? E é isso. Falei sem dizer, né? Por quê? Porque não importa o tamanho do seu caos, não importa o que o mundo diga em relação ao seu momento, não importa. Importa é o que você faz em função do seu momento, né? Eu nunca acreditei e nunca aceitei diagnósticos. Eu sempre preferi o meu curandeirismo, como o próprio oncologista falou para mim, sabe? Minhas galinhas pretas com as minhas velas vermelhas, eu preferi, né? Do que ir lá para uma sala de cirurgia ser mastectomizada. Ah, nós estamos no Outubro Rosa, né? E então, e eu fui para as minhas galinhas pretas, né? Para as minhas fitas vermelhas. E 40 dias depois, ele ficou impressionado. 40 dias depois, né? Eu tinha a mama limpa. Então eu prefiro seguir o meu caminho, que é o caminho dos delírios, né? Da viajante, da romântica, né? Como eu sempre fui rotulada a minha vida toda. Então, quando eu era menina, eu era mal criada. Quando eu era adolescente, eu era rebelde. Mas agora, eu sou irreverente. Não é legal? Não é interessante?
Ó, ganhei um 10. Valeu, Wagner. Ó, tem duas pessoas, vocês dois que estão aí. Dá pra conversar comigo? Ó, conversa aí, faz alguma pergunta. Monólogo é muito chato. Ó, um já fugiu. Eram dois, aí eu falei, ó, fugiu. Ficou só um. Vai ver que sou eu mesma, né? Será? Mas tudo bem, não tem problema não. Ah, começou a chover. Tá chovendo. E todo mundo morrendo de calor e eu aqui super bem. Não é interessante? Todo mundo morrendo de calor e eu extremamente refrescada. Então eu vou concluir falando uma coisa para você. A China resolveu a questão do Covid esquentando o corpo. Ontem eu recebi uma mensagem dizendo que o vírus ele tolera só 36 graus. Passou de 36 graus, ele morre. E que o calor que fez esses dias todos era uma estratégia, né? Uma estratégia, como fala? Do tempo. Olha, estão dizendo que eu... Ah, mas você riu, né? Só eu falei bom passeio de Lamborghini e você tá rindo. Quem ri por último ri melhor, tá? Ó, lá também tá chovendo. Olha que legal. Então, eu adoro chuva. Porque eu nasci sob um temporal de pedra. E minha mãe dizia assim, nossa, pela chuva de pedra que tá lá fora, já dá pra ter uma ideia de quem tá chegando. Eu nasci sob chuva de pedra. E eu adoro temporal. Eu adoro tempestade. E vento. Gosto muito de vento. Mas então essa história da temperatura, a gente tem que pensar um pouco, sabe por quê? Porque é assim, né? Se o vírus ele não tolera, né, temperatura acima de 36 graus, então se a pessoa está com 37 graus, que é um estado febril, então a própria temperatura do corpo já mataria o vírus. Mas não é o que está acontecendo, não é não? A pessoa que está com vírus, ela tem febre altíssima e o vírus não morre. Mas na China eles resolveram uma questão esquentando o corpo. Porque corpo quente o inimigo não entra. E isso é o Neijia, que é a força interna chinesa. Não deixar o inimigo entrar. Não é combater o inimigo dentro. É não deixar o inimigo entrar. Nós aqui deixamos o inimigo entrar para combater ele dentro. Seria o quê? Uma vacina, né? Então o inimigo entrou e a vacina vai criar todo um exército para quando ele entrar ser combatido aqui dentro. Mas na China não. Na China ele não entra. E o corpo tem que estar quente. Então aí eu te levo, né, uma questão. Se o corpo tem que estar quente, mas se a pessoa está com febre, o vírus não morre, então me parece que corpo quente é diferente de um corpo febril. Ah, agora nós estamos começando a chegar em algum ponto, né? E eu escrevi um manual da Hot Diet. Se você quiser, você entra em contato comigo pelo meu Zap e solicita o manual que eu te mando em PDF, tá? É simbolicamente R$10, nada além. Mas no Hot Diet eu condensei a fisiologia do corpo quente. E, lógico, falando sobre o corpo quente, eu também estou falando sobre o corpo frio. E lá nós vamos discutir, através da dieta quente, a questão de como esquentar o corpo. E uma vez o corpo quente, né, o inimigo não entra. Que é diferente de estar febril, tá? E é isso. Ok? Ó, dia 28 é meu aniversário, tá?
66 aninhos. Happy birthday for me. Happy birthday for me. Olha, eu não tomei nada. Não cheirei nada. Não respirei nenhuma fumaça, tá? Não fica viajando nas ideias. É que eu tô na véspera de aniversário e eu estou feliz. Só isso. Ok? Então, te vejo no vídeo Ikigai. Ikigai é a pedra fundamental do quebra-cabeça que nós estamos montando. Então vamos lá. Vamos para o vídeo Ikigai, tá? Que é o meu canal no YouTube, né? Aqui é onde nós estamos. E é isso mesmo. Então tá. Matarei. A gente volta a se ver novamente, ok?